Nós vamos dar oficialmente a abertura, iniciar os trabalhos e temos a honra aqui, em nome da Copadef, de agradecer todos os presentes, todas as startups, e teremos uma abertura com uma apresentação muito especial e que nós estamos esperando o presidente da Copadef, o Zé Guilherme Brenner, falando de desenvolvimento agrícola sustentável. Então, Zé Guilherme, gostaria de chamá-lo para estar conosco nessa apresentação sobre desenvolvimento agrícola sustentável. Zé Guilherme Brenner. Obrigado, Zé. Obrigado a você. Olá, gente. Bom dia. Boa tarde, aliás, né? Eu estou meio confuso aqui. Bom, na verdade, esse painel é uma abertura aí do espaço, do I-Tech. Alô? Na verdade, é uma abertura aí do espaço do I-Tech, é um espaço novo. Ano passado, nós começamos um pouco mais modestos, num pavilhão menor, que era o pavilhão da inovação. E agora esse pavilhão aumentou e se tornou agora o I-Tech, o ambiente de inovação tecnológica. Né? Isso aí é uma ideia que nós já temos há algum tempo de privilegiar e prestigiar e, de alguma maneira, incentivar a produção de tecnologias voltadas para o agro aqui na nossa região. A gente sabe que aqui no DF a gente tem um ambiente com uma série de instituições de ensino, temos muitos centros de pesquisa e temos aqui também uma agricultura muito tecnificada. Então, por isso, o nosso interesse em fazer esse casamento entre a produção acadêmica, a produção científica e a produção agrícola. Afinal de contas, nós estamos aqui em Brasília. Brasília é a capital do país do agro, né, e temos uma agricultura aqui muito forte, muito tecnificada. Então, para nós é muito evidente que aconteça essa união. E a gente percebe hoje em dia no Brasil, a gente vive um ambiente em que muitas vezes certas oportunidades não acontecem. A gente vê, eu vejo pessoalmente, inclusive, que você percebe que muitos jovens se formam, nós temos jovens engenheiros que se formam, jovens cientistas que se formam, fazem uma bolsa, vão embora, né, em busca de oportunidades fora do país, enquanto que aqui nós temos tanta necessidade de criar tecnologia, de criar conhecimento que seja adaptado à nossa região. Então, na verdade, a gente vive hoje em dia uma fuga de cérebros, né, e uma fuga daquilo tudo, quer dizer, então uma fuga de cérebros, uma fuga do futuro, de certa maneira. Então, por isso é a ideia de se criar esse ambiente, e inclusive de se criar essa parceria junto com a BDI. Nós fizemos aí um edital para prestigiar algumas startups, algumas participaram, e a nossa ideia é que isso se desenvolva, cresça, e que a gente crie aqui, dentro do nosso espaço aqui do DF, um ambiente de tecnologia permanente. Então eu conto aí com o apoio de vocês todos que estão aqui, vocês são todos muito bem-vindos, né? Acho que esse espaço aqui, essa feira, é uma grande oportunidade, né? Nós temos muitos produtores que andam por aqui, e a nossa ideia é que eles venham aqui e tenham contato com a tecnologia que vocês produzem, né? Eu coloquei aqui para começar a ilustrar aqui nossa apresentação, uma foto aqui de um cientista muito famoso, né, já tem alguns anos isso aí, que é o Norman Borlaug. O Norman Borlaug ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ele é um engenheiro agrônomo, foi um engenheiro agrônomo americano, que desenvolveu variedades de trigo, né, diferenciadas, que levou para a Índia, e que é considerado uma pessoa que salvou da fome milhões de pessoas, talvez bilhões, né? E o que é isso que ele fez? Como é que ele salvou essas pessoas? Através da ciência e através do conhecimento, que é uma coisa que eu acho que é importante. Afinal de contas, a agricultura que nós praticamos hoje é uma agricultura que é toda feita em cima de conhecimento e de ciência. Não existe nada fora disso, né? Existe, evidentemente, um empenho dos produtores, existe uma força empresarial que faz com que as coisas aconteçam, mas a base de conhecimento que faz que isso aconteça, de fato, é a ciência. E nós temos que privilegiar isso, estimular isso, né, e crescer cada vez mais, né, porque o conhecimento científico, ele traz, o investimento em ciência e o conhecimento científico, ele traz grandes retornos. Há alguns anos atrás eu fui num encontro da Embrapa, né, e o presidente na época, o Sr. Celso Moretti, ele disse que com a Embrapa, cada
R$ 18 retornam para cada R$ 1 investido em pesquisa e tecnologia. Né? E um dos exemplos que ele deu é que com a fixação biológica de nitrogênio, o Brasil economizou R$ 28 bilhões num ano, deixando de usar adubo nitrogenado para fazer a fixação biológica. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é bioinsumo, é algo que nós estamos vendo aí, várias empresas, e que podem vir novas soluções, que tragam novamente novas economias e que façam com que o Brasil seja um país cada vez mais eficiente na sua produção. Afinal de contas, nessa luta que a gente vive de vender soja, vender milho, o que vai valer no final das contas é a eficiência e a capacidade de se produzir cada vez mais com menos. E essa é uma ferramenta, né, muito importante na nossa agricultura, que foi muito determinante, fruto de conhecimento, fruto de ciência, né, e que a gente acredita que existem vários outros mecanismos que nós podemos evoluir nesse conhecimento e gerar mais conhecimento, mais evolução e mais eficiência ainda. Então, essa é uma questão que nos preocupa muito, porque a gente vê que, por exemplo, estava até conversando aqui hoje, nós sabemos que hoje a Embrapa, ela não vive mais um grande momento, ela já teve uma influência muito grande, um desenvolvimento muito grande no passado, mas hoje nós vemos que existe uma deficiência no financiamento da ciência, existe uma deficiência no financiamento das empresas que estão iniciando, e isso gera um comprometimento com o nosso futuro. Então é muito importante que a gente busque, como sociedade aqui, e talvez nós aqui que estamos envolvidos, parcerias estratégicas de longo prazo, para que a gente consiga desenvolver novas tecnologias e aplicá-las no campo. Né? Porque não adianta nada, às vezes, assim, conhecimento, muito que é gerado, não é que não adiante nada, ele tem sua função imediata, mas é muito importante que muito do que seja feito seja aplicado na prática e tem campo para isso, tem necessidade disso. O Brasil é um país imenso, né, cara? Nós sabemos que tem uma diversidade gigantesca, nós temos aí muitos ambientes, muitas realidades diferentes, e aí é muito importante essa visão nossa aqui, de que nós temos que ter uma tecnologia que atenda às necessidades locais. Né? O que a gente vê hoje em dia, por exemplo, quando você anda aqui na feira, que pô, é maravilhoso, você vai ver um monte de tecnologia, você tem um monte de empresas de máquinas, mas eles estão trabalhando dentro de uma plataforma global. Né? Uma grande empresa dessa, ela não está vendo uma especificidade daqui, ela está buscando uma solução que atenda o maior número de pessoas no mundo. Né? Uma vez eu viajei, fui para os Estados Unidos, fui no lugar lá de pesquisa da Syngenta. Né? E nesse lugar de pesquisa, eles estavam desenvolvendo transgenia e tal, e aí desenvolveram uma transgenia que era muito bom para uma lagarta, que era a Spodoptera, mas não era bom para os problemas deles. Então eles não queriam nem avançar aquele material, porque não era problema deles. Né? E aí alguém lá chegou e falou que, mas não é nosso, mas no Brasil, isso aí, nos países tropicais, é um problemão e tal. E aí eles resolveram colocar o Viptera, né, que depois foi uma tecnologia que nós usamos bastante, né, mas foi, assim, quase que acidentalmente, porque a princípio, o que eles querem resolver são os problemas deles, né, são as ervas deles, são aquilo que aflige o produtor americano, o produtor europeu, e em segundo plano, provavelmente ele vai nos ajudar. Mas não é uma tecnologia que está sendo criada muito com a especificidade nossa, com a nossa necessidade local. Por isso que eu acho que isso aqui é muito importante, gente, para a gente começar a criar um grupo de tecnologias que atendam ao nosso produtor, à nossa realidade. Né, isso aí eu finalizo só para lembrar um pouco aí, essa foto é uma foto dos anos 50, mais ou menos, do pessoal quando começou a vir aqui para o oeste do Brasil, dos irmãos Vilas Boas, que naquela época existia um projeto Marcha para o Oeste, era uma fundação Brasil Central, porque aquela parte central do Brasil era um lugar completamente desconhecido, não havia nada assim, havia muita coisa, mas não havia, as pessoas não estavam ali, não havia uma produção, não havia uma integração com o país. E essa ideia de integrar o país sempre foi um projeto nacional, sempre foi uma necessidade nossa. Né? Quando foi feita a primeira Constituição da República, já previa uma capital no centro do Brasil, porque essa sempre foi uma preocupação. E esses irmãos vieram aqui naquela época, né? Isso aqui tudo era cerrado, eles tiveram uma presciência muito importante do que seria esse futuro, inclusive dessa viagem eles propuseram, foi criado o Parque Nacional do Xingu, né? Que eles já anteviam aqui uma possibilidade dessa criação, dessa expansão agrícola, e de lá para cá, eu acho que o que nós fizemos aqui com essa expansão
é uma coisa impressionante, é algo que realmente levou o Brasil, trouxe o Brasil para uma posição estratégica de ser hoje um produtor de alimentos que ninguém pode prescindir mais, né? Então, nós temos uma posição de estratégica e nós temos que ter, por conta disso, uma visão estratégica. E essa visão estratégica que tiveram no passado, que foi da necessidade da integração, depois da criação da Embrapa, de começar uma produção agrícola aqui, nós temos que continuar hoje de uma nova maneira, e talvez essa aqui, talvez esse pavilhão, seja uma maneira com que a gente consiga, né, desbravar novos tempos e novas tecnologias. Então tá, gente, muito obrigado, e é isso que eu tinha para dizer para vocês. Poxa, obrigado, Zé. Obrigado. Gostaria, em nome do AITEC, de chamar a doutora Renata de Castro Viana, superintendente da FAP. Muito obrigado pela presença, por nos apoiar aqui. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu acho que eu não preparei, não. Obrigada. Acho que hoje a minha missão aqui é só dar boas-vindas a todos. Estar aqui na presença de tantas empresas esse ano, né, Lídia? Estava dizendo que esse ano ficou muito bonita essa apresentação desse stand. O ano passado estava só a FAP, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, e esse ano a gente consegue perceber um sem número de empresas e de órgãos que todos juntos trabalhando para fazer inovação e trazer inovação e tecnologia para o agronegócio no Distrito Federal. A gente tem uma área muito importante economicamente, que é a RID no Distrito Federal, e a gente precisa capitalizar toda a nossa fonte de pesquisa para que isso se reverta para essa população rural. Então, acho que esse é o desafio, e eu acho que essa é a importância do porquê a FAP, inclusive, tem fomentado a AgroBrasília já há alguns anos. Essa parceria ela tem se demonstrado muito importante. O ano passado a gente firmou uma parceria no sentido de ter uma área fixa aqui na AgroBrasília, para que os nossos pesquisadores eles possam vir aqui e ter contato direto com o público que fica próximo aqui ao PADEF, né, os produtores rurais especificamente. Essa parceria ela já está sendo organizada junto com a Embrapa, que tem nos apoiado imensamente nesse projeto e tem pesquisas maravilhosas com relação a agronegócio de uma maneira geral. Os nossos maiores editais e as nossas maiores induções, elas têm sido na área de biotecnologia e na área de agronegócio. Então, de fato, isso significa que os nossos indicadores têm adesão direta com aquele conteúdo que é disponibilizado e que é divulgado e tudo o que acontece aqui na AgroBrasília. Eu só tenho a agradecer, a FAPDF tem a agradecer essa parceria e a insistência e a paciência dos organizadores da feira, lembrando que a gente tem algumas dificuldades, às vezes, na rapidez das nossas ações, mas sempre dá certo, né, Lídia? E te agradeço muito por essa oportunidade de permitir que a FAP também participe de um evento tão grandioso, tão bonito, e que, de fato, começo a ver, nos últimos 5 anos, venho à frente da Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação da Fundação de Apoio à Pesquisa, e hoje eu acho que a Tríplice Hélice começa, de fato, a ser muito real, né? A academia tem ali o público da UNB, com o estande do CDT, a gente tem governo, já vi aqui o BRB, vi SERPRO, vi a BDI, vi FAPDF, enfim, e tem o setor produtivo em conjunto. Então, essa parceria, esse pool vai transformar, de fato, a inovação no Distrito Federal. E começa com o agro hoje aqui. Obrigada, gente.